sejam bem-vindos a mais um episódio do IBNJcast, um podcast onde podemos falar sobre todos os assuntos. Eu sou Camila, apresentadora deste podcast, junto com a minha amiga Martinha. Oi, boa noite a todos. Oi, bem-vindos. Eu estou muito ansiosa de começar essa aventura com vocês. Espero que nos acompanhem. Assim como a Camila falou, é um podcast onde iremos falar sobre vários assuntos. Aqui podemos falar sobre vários assuntos, né? De forma responsável, claro. E nós queremos vos convidar para nos acompanharem nessa aventura. E hoje temos uma convidada muito especial, pois o tema que foi escolhido foi o tema... Gestão financeira do Obrigada, é por isso que ela está comigo, sabem? Geralmente você é o meu cérebro. Pois não é, hoje... troco de lugar. Já é osmose. E iremos falar sobre gestão financeira. E para falar sobre esse tema tão pertinente que toca a vida de todos, não é? Temos uma convidada muito especial, uma convidada que já tem experiência, uma convidada que estudou para isso, para nos abençoar hoje, que é a Kênia. Kênia, muito bem-vinda. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui nesse novo projeto de vocês, inaugurando aí essa nova etapa, falando de um assunto tão importante. E eu acredito que precisa ser mais difundido no nosso meio, no meio cristão. E eu espero que a gente possa trocar boas ideias aí ao longo desse podcast. Iremos, com certeza, vai ser uma benção. Eu vou beber uma água aqui porque... Eu quero que flua. Tem que estar, porque eu tenho tantas perguntas. Eu acho que a Camila também falamos muito sobre isso. E nós somos, assim, umas eternas aprendizes. Queremos sempre aprender mais. E hoje já estamos aqui no lugar de alunas. Então, tem paciência connosco. Acho que as minhas questões serão as questões de muitas pessoas. E bora. Vamos lá. Aí, Kênia. Vamos lá. Então, podemos conhecer a Kênia. Quem é a Kênia? Quem é a Kênia? Quem é a Kênia, gente? Então, eu tenho 39 anos, vou fazer, né? Meu Deus, 39 anos, como passa rápido. Eu me formei, a minha primeira formação foi em 2009, então tem um tempinho. E minha primeira formação foi em ciências biológicas, nada a ver com finanças. Mas minha primeira experiência com finanças foi quando eu ainda era uma adolescente. Eu vim de um lar completamente disfuncional, sou criada pelos meus avós. E o meu avô teve 13 filhos, juntando os filhos todos da minha avó com ele e tudo. E ele sempre um homem muito cristão, religioso, extremamente rigoroso com as questões da igreja. Mas financeiramente ele não rompia, de jeito nenhum. E eu ficava olhando, eu vivi naquele ambiente de escassez toda a minha vida. E eu pensava, Senhor, deve ter uma outra forma de viver. E quando eu tinha 14 anos, eu estava no ensino médio, a minha mãe me pagou um curso técnico em administração. E eu fui para fazer esse curso técnico e eu comecei a lidar muito bem com os números. E durante a minha vida toda eu vi meu avô super endividado. Naquela época, como ele não podia pegar crédito em banco, ele pegava dinheiro com agiota. Meu Deus da glória. Ele dentro da igreja, e ele tinha esse hábito de pegar dinheiro para suprir as necessidades, uma questão de necessidade mesmo, pegar dinheiro emprestado. Então, eu via que o meu avô estava sempre endividado. E aí, quando eu comecei a estudar, eu percebi que a gente poderia trocar a dívida dele, que era uma dívida super cara, que era uma dívida que, por exemplo, se ele pegasse R$1.000 na época... emprestado, se ele não pagasse aquele dinheiro dentro de 30 dias, ele tinha que pagar todos os meses 10% de juros. E aí ele nunca conseguia sair daquela dívida. Então, entrava ano, saía ano, entrava ano, saía ano. Ele estava sempre pagando aqueles 10%, mas ele nunca saía da dívida. E aí, estudando, eu descobri que se a gente pegasse um empréstimo no banco para ele, que ele era aposentado, seria uma dívida muito mais barata do que para continuar pagando um agiota. E aí, nessa idade, super nova, 14 anos, eu convenci meu avô de ir lá fazer esse empréstimo, pagar o agiota e pagar o empréstimo para o banco. E depois dessa época, meu avô nunca mais fez dívidas e ele sempre deixou eu gerenciar o dinheiro dele, o dinheiro da casa, desde muito nova. Então, foi a primeira experiência que eu tive com finanças,
foi ajudando na minha própria casa a sair das dívidas, né? A Bíblia fala que aquele que toma emprestado se torna escravo daquele que empresta. Então, muitas das vezes, nós cristãos, a gente não consegue sair desse ciclo vicioso de dívida e isso atrapalha tanto a prosperidade financeira da nossa casa quanto a prosperidade da igreja. Porque uma pessoa que está nessa situação, ele não consegue ser um dizimista, um ofertante, né, fiel na casa de Deus, porque ele não está tendo nem como pagar a dívida que ele adquiriu. Então, essa foi minha primeira experiência com finanças, me formei. Logo que eu comecei a trabalhar, eu fui para a área mais de gestão. Dentro dos laboratórios que eu trabalhei mais na área de gestão. E eu me apaixonei. Lá no Brasil, né? Lá no Brasil. Okay. Tudo isso, eu me apaixonei pela parte de gerenciar processos, gerenciar números, indicadores. Sempre tive muita facilidade eu falo que a minha linguagem é números, assim. Eu sou apaixonada por indicadores, tudo meu sempre é na base dos números. E aí eu comecei a ir por esse caminho. Depois eu fiz uma pós-graduação em auditoria e gestão. Continuei trabalhando nessa área e depois eu fiz um MBA em gestão de negócios pela Fundação Getúlio Vargas, que é uma, né, referência em toda a América Latina em gestão de negócios. E aí, assim, o meu mundo abriu completamente, porque quando você vai para uma escola de negócios, ali estão pessoas que estão buscando conhecimento para gerenciar ou as suas próprias carreiras, porque existem várias formas de você empreender, ou você empreende na sua própria carreira, no seu CPF, ou você é dono do seu negócio e você empreende no seu negócio. E naquele meio eu pude perceber que existiam muita riqueza e muita prosperidade disponível. E eu comecei a pensar, por que nós cristãos não estamos acessando isso? Né? Tantas pessoas ficando ricas, financeiramente estáveis. Eu falo que prosperidade é diferente de riqueza, depois a gente pode falar sobre isso, mas eu falo que financeiramente prósperos e nós, enquanto cristãos, vivendo tanto na escassez, sendo que tem uma promessa sobre a nossa vida. E aí, eu comecei a trabalhar sempre do lado dos donos de empresa, fornecendo para eles instrumentos de tomada de decisão. O que é isso? São indicadores. Então, apurar a empresa de uma forma matemática, de uma forma de indicadores, para que ele possa tomar as decisões com base nesses números, tomar decisões assertivas. Então, como se fosse uma conselheira. Como se fosse uma conselheira. Okay. E dar a ele essas ferramentas de tomada de decisão. E aí, eu vim para a França e hoje, graças a Deus, aqui, eu trabalho como assistente de direção, que é esse papel também, que é gerenciar a parte, né, financeira e administrativa da empresa, fornecendo, né, para o meu patrão todos os dados em relação ao fluxo de caixa, indicadores de rentabilidade, tudo que ele precisa para ele tomar as decisões, né, coerentes com aquilo que ele almeja para a empresa. Além disso, o meu esposo também tem uma empresa de construção, eu que administro a parte toda financeira comigo, e eu também tenho um projeto agora, que é o Prosperando, que é um projeto que o Senhor colocou no meu coração, de estar entregando essa mensagem, sabe, para mais pessoas. Isso surgiu aqui na igreja até, esse start. Glória a Deus. Então, vamos ser ricas todas juntas aqui. Eu já gostei desse projeto. Hoje, então, você trabalha na sua área aqui. Sim, eu trabalho na minha área. Que bênção, né? Tem 5 anos. Como é que foi, assim, o desafio? Porque quando a gente chega como imigrante, geralmente a gente vai para outros tipos de trabalho. E, bom, a gente já se conhece há algum tempo, mas eu lembro que você entrou rápido, assim, a nível do que eu cheguei, você se inseriu rápido na sua atividade aqui. Como é que foi esse desafio, assim, para você? Eu lembro que quando eu cheguei, eu pensei, eu não quero ser uma imigrante com cabeça de imigrante. Eu vim para essa terra e a Bíblia fala que onde você pisar a planta dos seus pés, você toma posse. Então, eu tomei posse dessa terra como uma francesa, como uma vraie française. Com uma baguete, assim, andando com a baguete debaixo do braço. Eu comprei a baguete. No Champs-Élysées, glória a Deus. Eu lembro que você chegou e já sabia falar um pouco de francês, né? Já. Eu lembro até hoje que você falava assim... eu achava que eu sabia, mas no final acho que eu não sabia. Eu também tive essa experiência, porque lá em Portugal temos na escola inglês, francês. Sim. E eu achei que eu ia arrasar. Eu assim,
Foi isso Essa que fonte é aconteceu. minha. Eu cheguei. Não. É outra Sabia, realidade, não. gente. É a questão do planejamento. Quando a gente decidiu que viria para a França, eu demorei 2 anos, um planejamento de 2 anos, para poder chegar até o dia da nossa viagem. E dentro desse planejamento incluía aprender o básico do francês. A Bíblia fala, né, que a gente, se quer construir uma casa, você precisa planejar. E isso serve para tudo na vida. Se você não planeja, quem planeja, a frase do nosso pastor, do nosso apóstolo, quem planeja governa, e é uma realidade. E eu planejei isso, a gente fez um curso particular, mas quando eu cheguei aqui eu percebi, falei, gente do céu, eu joguei meu dinheiro fora, não aprendi nada. Mas, na verdade, com o tempo, o seu cérebro ele vai começando a captar, a assimilar aquilo que você estudou com a realidade que você está vivendo. E aí eu peguei, comecei a entrar em todos os grupos de Facebook e tudo mais, e coloquei meu currículo. Falei, olha, eu sei fazer isso, sei fazer isso, sei fazer na minha área mesmo. E a minha primeira pessoa que me deu uma oportunidade aqui, a Michele, ela tem um restaurante, e ela falou, eu tô abrindo um segundo restaurante, eu preciso de alguém para gerenciar comigo, porque eu vou ficar em um e você fica no outro. E aí eu comecei já na minha área. E lá eu tinha contato com franceses, mas só mesmo o vocabulário era muito restrito, porque era um vocabulário, a linguagem ali, exatamente. Então chegou um momento que eu falei, olha, a gente é fruto do ambiente que a gente está. Se eu quero me desenvolver na língua e desenvolver na França, eu preciso estar do lado de francês. E eu me lancei num desafio assim que na primeira semana eu me arrependi. Eu achei que eu não ia dar conta. Eu cheguei em casa chorando. Eu falei, gente, eu pedi conta do meu trabalho, porque eu pedi conta desse primeiro trabalho. Eu falei, eu vou procurar um trabalho numa empresa francesa. E quando eu fui fazer a entrevista, passei na entrevista e tudo, meu patrão falou, ok, você pode começar, que dia e tal. Acordei com ele. Na primeira semana, gente, minha cabeça doía tanto. Porque ficar o dia inteiro ouvindo francês, tendo que responder francês. E todo mundo... E assim... escrever francês. Hard, meu Deus, mas no nível assim, hard. Eu saí de um nível, mas assim, intensivão eu me inseri mesmo, num ambiente que me esmagou para poder me desenvolver. E na primeira semana eu falei, eu não vou dar conta. Eu não sou capaz. Eu pensei dentro de mim, mas eu falei, eu vou até eu não suportar mais. E eu fui, e agora já fazem 2 anos que eu tô lá. E graças a Deus, assim, eu sou o braço direito lá do meu patrão. Todas as decisões, ele fica 1 mês fora, né, viajando e deixa tudo por minha conta, assim. Então, eu fico muito feliz, mas não é fácil, não. Mas eu acho legal, porque muita imigrante chega aqui, o brasileiro, né, o imigrante chega com uma mentalidade de só vou trabalhar, e ele não quer crescer no lugar, não quer sair... Tipo assim, eu tenho esse trabalho e vou ficar no resto da vida, né? Aqui e pronto. E a gente tem que crescer naquele lugar, né? Tem que traçar uma meta e tem que desenvolver, porque senão você acaba, como muitos, nem no final gostando da terra. Mas a culpa não é da terra, é porque você não cresceu na terra. Eu acredito vezes, que né? muita gente que imigra, elas vêm mesmo com a intenção de passar um tempo naquele lugar e ir embora. Eu acho que a mentalidade de uma pessoa que vem e fala, não, o Senhor, Ele me direcionou para esse lugar e eu vou queimar minhas carroças lá onde eu estava, eu vou realmente me estabelecer aqui. O Senhor, Ele vai te fazer prosperar ali, porque você adotou aquela terra, você começa a amar aquela terra, aquele povo, e você não prospera naquilo que você não abençoa. Se você não é bênção para essa terra, você não vai prosperar aqui. Então, eu acho que isso é muito reflexo, foi o que aconteceu comigo, assim. E hoje, graças a Deus, eu sou muito grata por trabalhar na minha área. E mesmo o meu esposo tendo a empresa dele, eu continuo trabalhando em outras empresas, porque eu falo que é uma oportunidade de aprendizado. É como se eu estivesse fazendo uma faculdade aqui na França e estar recebendo para aprender. Porque todos os dias eu aprendo sobre a legislação, eu aprendo sobre contabilidade, sobre administração, sobre RH, melhoro a língua. Então, assim, as trocas que eu tenho são preciosíssimas, sabe? Eu sou muito grata por isso. E é muito diferente as coisas de lá do Brasil e daqui, tem muita diferença? Olha, os princípios, tanto sobre finanças como contabilidade, são praticamente os mesmos. São praticamente os mesmos. O que muda, muitas das vezes, é a legislação, assim.
ao pé da letra, sabe? Como que você declara um imposto, como as charges, né? Os percentuais que são sobre cada imposto. Isso muda um pouco. Mas, no geral, no conceito geral de administração, não. Eu acho que isso também foi um fator muito favorável para mim, porque como eu tinha um pouco de experiência lá, quando chegou aqui, isso contou. E uma coisa que eu fiz aqui, que às vezes muitos imigrantes não fazem, que eu acho extremamente válido, enquanto eu estava aprendendo a língua e me desenvolvendo, eu validei os meus diplomas. Eu trouxe meus diplomas do Brasil, enviei para os organismos daqui. E aqui, meu diploma foi validado como master. Então, se hoje eu for voltar a estudar... Aqui em França, para quem não sabe o que é master, é um nível bem elevado, assim. É o BAC plus 5. Então, assim, é como se eu tivesse feito a faculdade. É isso aí. Mas muitos anos, então... Você não teve que validar nada? Porque, geralmente, quando você vem com um diploma de fora, você tem que validar algumas matérias. Eles pegam os seus diplomas, eles avaliam o seu histórico curricular, e como eu estudei em excelentes escolas no Brasil, isso foi muito positivo aqui. Na verdade, eu não tenho mestrado no Brasil, eu tenho só pós-graduação, 2 pós-graduação, e aqui eles subiram o nível. Adaptar com o nível da França. É isso, então, ele é mestre, ele é mestrado. Se eu for hoje voltar a estudar, eu vou direto para um doutorado. É isso aí. E Kênia, eu vejo que muito do teu sucesso assim na integração na cultura no país foi o teu planejamento. Voltando para o Brasil, disseste que levaste 2 anos para planejar. 2 anos. E dá para compreender que és uma pessoa de processos. Sim. Tu entendes que não é para hoje. Não então, é para hoje, é a longo prazo. E então, se tu tivesse assim, um conselho para dar para alguém que sonha vir para a Europa, sonha vir para a França, o que é que a pessoa deve começar a pensar, a planejar como assim? Primeira coisa é o idioma. O idioma, ele é uma barreira muito forte de entrada. Porque você pode ter excelentes competências técnicas. Pode você até pode ter documento. Fazer tudo, você pode ter documento, você pode vir para cá, às vezes, com um documento já, por exemplo, de Portugal ou alguma coisa assim. Mas se você não tiver um idioma fluente, você não consegue. Você precisa se comunicar na língua do seu país. E a segunda coisa é ter um bom planejamento financeiro. Porque quando você chega... eu tinha 5.000 euros em espécie no bolso e eu tive que ir morar de favor. Porque você percebe que quando você chega, mesmo que você tenha dinheiro, existem muitas dificuldades que você vai enfrentar. E imagina você tendo que enfrentar isso sem dinheiro. É verdade. Porque você não consegue alugar uma casa, você não consegue nada. Então, o idioma, para mim, é o número 1. Segundo, o planejamento financeiro. Com certeza. Eu também acho. Tem muita gente que chega aqui até com cidadania, com documento, mas quando chega na parte da língua, eles se bloqueiam, ficam sempre nos mesmos trabalhos, porque eles não querem crescer na língua. Mesmo tendo diplomas, assim, eu creio que tem muita gente que tem vários diplomas, vários dons, mas fica bloqueada, assim, tá bom, assim, já dá para comprar as minhas coisas, dá para enviar para o país, e não pensa no crescimento. Então, acho que é algo que bloqueia, assim, muito as pessoas. E, assim, para alguém que quer fazer esse planejamento, tens algumas dicas, assim, para dar, assim, eu vou para a Europa, o que é que eu tenho que me privar, ou como é que eu vou priorizar agora os meus gastos a partir de hoje? Por exemplo, aquele cinema, aquele restaurante, aquela blusinha. Você tem que se privar de tudo. Você precisa sondar as pessoas que estão aqui hoje, né? O mínimo que você precisa para sobreviver aqui, então você vai colocar na ponta do lápis quanto você vai gastar de aluguel, de alimentação, de transporte. O básico que você vai gastar, então vamos supor que hoje uma despesa mínima para você viver aqui na Europa, dentro de um estúdio, seja 1.500 euros aqui na França, o mínimo. Você precisa ir calcular. Eu vou levar 6 meses desse valor. E você se privar de absolutamente tudo que você puder, até que você consiga ter esse montante, para que você venha realmente e consiga se estabelecer de uma forma mais tranquila. Eu acho que isso é uma das coisas que os imigrantes pecam muito, que é não se organizar financeiramente para poder imigrar. Tem muito a ver com os prazeres do momento. Não vão me privar. É na mente. Eu acho que é o mindset. Mudar o pensamento. O pensamento. Vou fazer para... Do imediatismo. É isso aí. Eu
acho Agora. também que depende do motivo que o imigrante migra. Também, é verdade. Porque às vezes ele tá lá, eu não sei qual... Quer dizer, eu sei, mas eu não vou fazer que eu não sei. E eu, como eu não sei, eu vou que quero saber. Às vezes ele tá lá naquele desespero. Pô, aqui tá uma droga, eu preciso sair daqui. E às vezes já não tem nada. Então é só uma fuga. Então ele fala, vou ter Vou que do sair jeito que eu daqui, tô. eu vou do jeito que eu tô. Eu também acho muito válido, porque muita gente deu certo. Muita Mas passa muito perrengue, É. que foi o meu caso. É. Mas, e tem o lado certo, que foi o jeito que você se planejou. Né? Eu Mas acho que eu depende do objetivo, assim. Mas Da eu motivação, acredito, né? Mas eu acredito que quando você trabalha de forma mais planejada e organizada, Sofre menos. além de sofrer menos, você avança mais rápido. Sim. Porque Antecipa também. tudo que você planejou, você não vai errar naquilo. Você vai Sim, errar sim. no que é fora da sua gestão. Sim. Esse é o objetivo do planejamento. Você vai errar, todo mundo que planeja erra. Mas a pessoa que planeja, ela erra naquilo que ela não planejou. Que ela não tem controle. Que ela não tem controle. É. A pessoa que não planeja, ela erra em tudo. Ela Então vive aquilo atrasa, a mercê. aquilo É. atrasa muito o Entendi. processo de crescimento. Então, hoje muita gente fala, nossa, você vive aqui como quem mora aqui há 20 anos. Eu falo assim, mas foi um planejamento lá atrás. Eu gastei 2 anos. Tem um provérbio japonês que eu gosto muito, que fala assim, que o japonês ele vai gastar 2 anos planejando a construção de um prédio e depois ele vai gastar 2 meses construindo. E nós, O brasileiros, a gente faz o brasileiro. Ele vai fazer um planejamento de 2 meses e vai gastar 2 anos construindo. Então, assim, quanto mais tempo você perde, entre aspas, que não é perda de tempo, planejando, menos tempo você perde na execução. Com certeza. Esse é o modelo ideal, né? Vamos dizer assim. Mas também acontece os modelos necessários, vamos exatamente. dizer assim, que às vezes a pessoa não tem outra saída, né? E também tem o lado espiritual, se Deus manda ir também, né? Não sei, cada um tem uma história, né? Mas é muito bom se planejar. Você não perde tempo, né? Exatamente. Quando você aprende sobre o lugar. E trazendo isso para a vida financeira, é o que eu mais falo com as pessoas, assim, que é esse planejamento de vida e pensar no longo prazo. Acho que hoje o imediatismo tem prejudicado muito as conquistas das pessoas, sabe? Todo mundo quer tudo para ontem, assim, ninguém quer mais esperar para nada, sabe? E a gente tem perdido, assim, o valor da caminhada mesmo, porque eu acredito que até o processo Eu creio que é mais importante, né? É o que fortalece. Exatamente. E Kênia, eu queria voltar um pouco lá atrás, lá no Brasil, tu com 14 anos, assim, prodígio, né? Uma criança de 14 anos não pensa em organização financeira, nem pensa nem na organização do seu quarto. Imagina de arrumar o quarto. Vai pensar como é que eu vou ajudar, assim, ajudar a família. Disseste assim que o teu avô, ele não conseguia parece que ele tinha um bloqueio. Sim. Esse bloqueio eu vejo que se calhar é um pouco geral. Muita gente não avança. Não. Mas que bloqueio é esse? Que impede a pessoa de pensar claramente. Meu avô, assim, dentro das limitações dele, ele era analfabeto, ele não sabia nem ler e nem escrever. Então, ele era uma pessoa que tinha muita sabedoria de vida, mas ele não tinha conhecimento, como adquirir conhecimento. Então, ele vivia, e hoje nós estamos na geração do conhecimento, o conhecimento está aí, mas a gente tem pouca sabedoria. Porque o que é sabedoria? Sabedoria é colocar o conhecimento em prática. Isso é sabedoria. Então, a gente tem muito conhecimento, mas a gente hoje em dia tem pouca sabedoria. E meu avô ele era muito sábio. Então, dentro das condições que ele tinha, ele fazia o melhor que ele podia. Até hoje eu trato isso na terapia, porque viver uma vida de escassez quando criança é muito difícil. Você vê alguém chegar na sua casa, né, ter que cortar a luz, ter que cortar a água. Isso tudo vai criar em nós alguns bloqueios, porque dinheiro é emocional. Na verdade, o fruto de tudo aquilo que a gente vive vem das nossas emoções. Então, hoje eu ainda faço terapia, depois de anos, ainda continuo, e tem dias que, assim, que eu me vejo numa situação de vulnerabilidade emocional por causa do que eu vivi na infância em relação à escassez. Então, o que eu falo hoje para a maioria dos pais: se você não pode comprar, evite certo tipo de discussão na frente dos seus filhos. Seu filho precisa saber que existe tempo
em que você tem e que existe tempo que você não tem. Mas o seu filho não precisa vivenciar as crises que você passa, porque isso vai bloquear a vida dele. Para começar, a criança nem tem maturidade, nem Não tem estrutura maturidade. para separar a Não. realidade do futuro. Então, Futuro. evitar esse discussão sobre dinheiro na frente dos filhos é importante. É importante, quando for falar com eles, trazer eles para essa conversa de uma forma bem consciente e aberta, sabe? Quando eu costumo dizer assim, se eu vou no supermercado e eu não é que eu não posso comprar uma coisa, meu filho pede uma coisa que não estava, por exemplo, na minha lista de compra, eu não vou falar com ele que eu não tenho dinheiro para comprar. Eu vou virar para ele e falar assim, olha, isso aqui não está no nosso planejamento. A gente vai colocar no planejamento e na próxima semana a gente precisa inculcar na cabeça dos nossos Mudar filhos, a mentalidade, mudar a mentalidade deles, que se eles planejarem, eles podem tudo. E do a longo prazo, do Do não a do longo prazer, prazo. do agora, eu quero, toma. Eu quero agora. Eu quero isso agora. Já ensina aqui, na próxima semana eu pego, já ensina. Você já começa a trabalhar paciência, o subconsciente do seu filho o seguinte. E você não vai falar com ele que você não tem dinheiro. Você vai falar, isso não está no nosso planejamento hoje. Não planta a escassez, porque não ter é plantar a escassez. Não ter, não é? exatamente. É isso aí. Você vai falar com ele, na próxima semana a gente vai se organizar para isso. Você pode ter tudo que você quiser, mas a gente se organiza para isso. E aí, a gente não cria esse tipo de bloqueio de que dinheiro não se pode ter, dinheiro é ruim, dinheiro, né, é problema. Isso tudo são coisas que a gente vivencia na infância. Você teve essa dificuldade de lidar com o dinheiro a ponto de te dar? Como assim, de me De dar? te dar prazer. Porque quando você tem escassez de dinheiro, eu falo porque eu não tive falta de dinheiro. Eu tive dinheiro, mas apesar de ver o dinheiro sendo mal gasto, entendeu? Sim. Então, eu já tive muito... Hoje não, hoje estou mais libertinha. Mas, Glória a Deus. mas assim, meu marido, Hashtag libertinha. meu marido é muito mais gastão que eu. Então, assim, eu fico com medo. Não vamos gastar. Não Sim. podemos. Não vamos. Não, ainda tem isso. Mas durante muito tempo, eu fiquei com medo de me fazer prazer. Então, eu sempre dava, mas eu vi que isso era um problema meu. Então, eu sempre gostava de presentear, mas quando chegava para me presentear, eu vi que tinha um bloqueio. Sempre era mais barato, sempre era... Espera os saldos, espera ainda- do céu. Eu sei porque eu conheço a Camila. ainda espero Ela o vai, saldo. namora alguma coisa e ela espera. Mas eu tô mudando, assim, sabe? Mas- Hoje eu tô comprando realmente coisas que eu gosto, que eu quero, que me dá prazer, não o mais barato. Sim. No momento certo, né? Como Então, fazer exatamente. às mas vezes eu como não fazer posso esse equilíbrio? comprar- Não, porque eu penso assim, às vezes eu não posso comprar... Eu gosto muito de maquiagem, né? Hoje não tá aparecendo, mas... Hoje a gente deu A pro BCC. Hoje não tá aparecendo, mas eu gosto. Mas assim, então, hoje eu não posso comprar aquela base que eu gosto. Entendeu? Aí eu espero ter esse dinheiro para comprar aquela base que eu gosto, esse momento, mas eu não hoje, né? Hoje eu não tô comprando a mais baratinha, entendeu? Eu acredito que existe um princípio que é o princípio de se pagar primeiro, que é o princípio de você fazer alguma coisa que te dá prazer. Quando você divide seu orçamento, tem uma regra do 30, que eu mostro isso no workshop, que é 30 para dividir o orçamento. 30, 10, 10, 50. 50%. Tá no livro Uma Mente Milionária, porque eu vi isso no livro. No livro Uma Mente Milionária não tem os 10%. A regra de finanças, de um modo geral, é a regra do 30, 20, 50. Essa é a regra. Então, 20% você economiza, Sim. 30% são suas despesas variáveis e 50% suas despesas fixas. Mas eu criei, com base na Bíblia, é o método que eu ensino no workshop, que é a regra dos 50, 30, 10, 10. Porque eu acredito no princípio da generosidade. Eu também creio. Então, 10%, Mas eu acho que tem lá. mas ele não define um valor exato. Não define. Eu acho que ele coloca assim... Ele põe dentro as dos despesas 30%. físicas, ele até fala sobre você criar uma conta particular para você colocar todo mês um valor para você se dar um presente. Exatamente. Porque isso me desbloqueou muito. Tipo assim, Muito. eu preciso colocar um valor para me dar algo. E aí, dentro desses 30%, que é das despesas variáveis, eu tiro uma parte desse dinheiro para eu fazer unha, para eu comprar uma roupa. Todo mês eu tenho esse dinheiro lá no meu caixa
para fazer uma unha, para fazer uma coisa que eu gosto. Eu fiz coloração pessoal, eu fiz, tipo, coisas que eu tô a fim de fazer para Claro. mim. Então, todo mês no meu orçamento, eu separo um pedacinho dele para eu fazer alguma coisa que eu curto fazer. Pra não ficar aquela sofrência, Não, né? É pro nossa. outro, é pro outro e nada pra mim. não, Eu acho que é aí nossa, que também... Sim, Não, mas é no muito diferente. começo existiu esse bloqueio, assim? Você teve esse problema de se dar? No início, quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu tinha um bloqueio contrário. Eu queria gastar tudo que eu tinha, porque a escassez, ela pode te levar tanto a aprender muito, ou como você Soltar querer soltar tudo e viver tudo que você não viveu Pra compensar. Para compensar tudo que você não teve de dinheiro. E aí, no início, nossa, eu tinha assim... tanto que eu fiz um propósito uma vez de 1 ano sem comprar nada. Porque eu tinha várias roupas da mesma, vários sapatos de cores diferentes. Então, eu tinha realmente uma certa compulsão por comprar. E aí, eu fiz um propósito com Deus. Porque eu vi que aquilo estava me dominando. Eu falei, Deus, isso não pode me dominar. Então, eu fiz um propósito e eu fui liberta, literalmente. Hoje eu posso passar perto de um negócio assim, eu olho e falo, é necessário? Eu quero muito? Não, não quero. Então Eu vi faço. uma vez uma blogueira falando, não sei se era uma blogueira, eu já não lembro, porque a gente segue tanta gente, a gente já nem sabe quem fala o quê, né? Mas é uma coisa muito interessante, que ela diz assim, você passa na loja, olha uma coisa e você olha. No primeiro momento, você sempre quer. Aí você fala assim, será que eu realmente preciso? Aí você... dá mais uma volta no shopping. Não compra, dá mais uma volta no shopping. Até mesmo vai pra casa, pensa. E se você realmente sentir falta lá na sua casa, é porque você realmente precisa. Aí você volta lá. Se Eu você gosto puder, muito você de compra. trabalhar com objetivos. O primeiro tópico que a gente fala no workshop é sobre visão de futuro. Eu gosto muito daquela passagem de Abacuque número 2, Abacuque 2, capítulo 2, que fala assim, que o povo de Deus estava sendo massacrado pelo exército babilônico. E o profeta, né, Abacuque, ele faz uma oração para Deus. Ele fala, Deus, nós nunca vamos sair desse lugar. Nós estamos sendo massacrados aqui. E Deus vira para ele e fala assim, escreve em tábuas grandes, em pessoas que vão passar de longe, vão conseguir enxergar a sua visão de futuro. Aquilo que eu ainda vou fazer. Porque a gente, às vezes, a gente se prende muito na situação atual que a gente está. E a gente, tipo assim, se hoje eu não consigo comprar uma casa, tipo, a pessoa vai falar, eu não posso sonhar com isso. Não, você precisa sonhar com isso. Tem uma visão limitada, né? Você se limita na circunstância que você está vivendo. É verdade. Então, na minha casa, eu tenho pregada no meu guarda-roupa, assim, tudo o ano inteiro. Então, lá tem quanto de investimento eu preciso fazer, quanto da atividade física por semana eu preciso fazer, os tipos de alimentos que eu não posso comer, o que eu devo fazer. Tem lá, assim, um painel, literalmente, com a visão de futuro. Quem que eu quero ser no final do ano? Eu não quero ser a mesma pessoa que eu comecei. Então, e eu acredito muito nisso, que as pessoas, como elas não têm visão de futuro, elas pensam assim, eu vou gastar tudo que eu tenho. Elas não têm um objetivo. Se você chegar para alguém... eu quero comprar um carro. A pessoa, às vezes, ela tá tão limitada ali que ela fala, eu vou gastar tudo, porque eu nunca vou ter no final do ano 10 mil euros. A pessoa nem acredita, não é? Acredita. E Kênia, fala pra mim, dá pra ver que é teu, é algo que Deus plantou no teu coração, assim. Por isso é que tão nova já conseguiste ajudar o teu avô. Glória a Deus por isso. Mas como é que a pessoa continua? Como é que tu consegues ficar persistente? Como é que tu entendes constância? Como é que tu conseguiste assim entender que é fazendo e ter essa paciência de esperar e acreditar no processo? Porque eu creio que muita gente não tem essa visão do futuro porque a pessoa não acredita que é capaz, não acredita que vai acontecer. Então, vai que Jesus volta amanhã. O que não é pra ela também, né? Tem muita gente que não... Como eu acredito manter que assim? o maior fator de motivação de uma pessoa é o resultado. Sim. E é você celebrar os pequenos resultados. Okay. Eu acho que isso é o que me motiva. Então, assim, quando eu comecei a investir com R$34, que foi o meu primeiro investimento... Gente, o que era R$34? No final do mês, ele era 34,001 centavos. Tipo assim, eu não tinha rendido nada. E eu ficava super feliz, né? Tipo, chegava um mês depois, tinha 34,001. E aquilo me dava motivação pra eu ir lá e colocar, sei lá, mais R$10, mais R$10, mais já fazia um R$50. cálculo, assim. Eu já falava, pô, tá dando algum resultado, né? Melhor do que eu gastar tudo.
Então, eu acho que falta isso. A maior motivação para você perseverar, para você ser consistente, são os resultados. É você celebrar o resultado, sabe? Porque às vezes a gente vive tão no automático que você nem percebe que você está tendo resultado. E você normaliza o seu resultado. Você não celebra mais. Então, tipo assim, você começou... Ó, a Camila falou, tá malhando tem 4 anos. Talvez quando ela começou lá, ela perdia lá 100 gramas, dava um músculozinho de diferença, ai, ficava toda feliz. Hoje, já não faz diferença mais, já não, tipo... E eu acho que pra tudo na vida, se você começa a celebrar, assim, as pequenas conquistas, eu acho que faz você querer perseverar, sabe? Mas também achas que é porque a pessoa tem que fazer essa, como dizer, mise à jour de tempos em tempos, assim, onde é que o ponto da situação? E mudar ou aumentar o objetivo. Sim. Eu acho que quando o resultado vem, depois é sempre o mesmo, Exatamente. já não tem graça. Se calhar é isso, a pessoa aprender que, ok, cheguei até aqui, e agora? Vamos botar uma meta mais ousada. É como na academia, né? Vai colocar mais peso. Vamos foi colocar meu mais caso. peso. Tô morrendo. E depois, Exatamente. Acho que eu abusei. eu acho. E pra tudo, E pra tudo, né? né? Pra tudo é assim. Deixa eu te perguntar uma coisa. No meio cristão, qual que você acha que é a maior dificuldade do crente em relação ao dinheiro? O crente pode ter dinheiro. Claro que pode. Eu fico Não é olhando pecado. e falo... Não é pecado meu ficar rico. Não vamos pro inferno. Meu Deus. A porta Pelo do amor inferno de não é Deus, estreita. Senhor. Será que a minha mala vai passar? os dólares entram lá? Gente, Minha maleta. Eu acredito muito que o reino de Deus, ele precisa de pessoas prósperas para que o reino de Deus avance. Jesus, ele só cumpriu o ministério dele porque tinha pessoas que estavam ali financeiramente investindo no ministério dele. E não é diferente nos dias de hoje. Existem missionários que estão no campo que precisam da nossa ajuda. Eu costumo brincar com as pessoas no workshop, eu falo com elas, se todos os cristãos que entram nas portas da nossa igreja fossem dizimistas fiéis, hoje a gente teria uma igreja em cada departamento, talvez, alcançando a Muita França gente, inteira. Então, quando a gente pensa em dinheiro, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o dinheiro não é pecado. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. Quando você coloca o dinheiro como um senhor na sua vida. E, na verdade, ele é um servo. Ele é um servo nosso. Ele serve a nossa missão nessa terra. Então, não é pecado ter dinheiro. Vamos parar com essas crenças aí, limitantes mesmo, que cristão não pode ter dinheiro. É um tabu enorme falar de dinheiro na igreja. Eu sempre falei de dinheiro fora da igreja. Eu sempre falei de dinheiro fora na igreja, sempre investi desde 2017. Obrigada. Mas quando eu vou falar de dinheiro na igreja, ainda é um tabu, sabe? Eu acho que a dificuldade do cristão, você acha é o quê? Ele confiar, ele achar que ele tá dando pro pastor? Qual é a tua visão sobre isso? Existem esses dogmas ainda, né? Das pessoas pensarem, mas se eu der meu dinheiro, eu tô dando pra igreja. Não, você não tá dando seu dinheiro pra igreja. Você está dando o seu dinheiro, você está devolvendo ao Senhor. Vou contar aqui, abro um parêntese. Eu trabalho só com muçulmanos. E ontem eu estava falando, né? A gente estava falando sobre a cultura deles e eu compartilho muito a nossa com eles. E aí eles estavam falando que uma vez por ano eles têm que dar 2% de tudo que eles têm, né? De uma forma de caridade. E aí eu fui e falei com ela, assim, o mínimo que eu dou é 10% todo mês. Ele quase caiu da cadeira. Quase caiu da cadeira, tipo, 10%. E eu não dou, eu devolvo. Porque eu entendo que esses 10% não é meu. É semente. É semente. Então, a Bíblia fala que Deus, ele dá semente ao que semeia. A pessoa que não semeia, ela sempre vai faltar, gente. Sempre vai faltar para a pessoa que não é fiel ao Senhor. Você não está sendo fiel à sua igreja, não está sendo fiel ao pastor. Gente... Não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso. Preocupe em fazer cumprir a palavra de Deus na sua vida. Porque a Bíblia fala que você pode provar que o Senhor vai abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medidas. Ele não fala que é se você der para o pastor, ou se você der para a igreja, ou o que a igreja vai fazer com aquilo. Ele só fala, entrega, confia, e que o resto Deus vai fazer. Então, eu acho que um dos bloqueios das pessoas cristãs é olhar para o homem, não focar em Deus, sabe?
E a segunda coisa é uma má organização financeira. É isso aí. Porque eles deixam para tirar o dízimo no final. Se sobrar, né? E aí, o que acontece? Nunca vai sobrar, gente. Não sobra. Aí que não sobra mesmo. Nunca vai sobrar Carro pra quebra. Não É. vai Né? sobrar. Porque Nunca o diabo, ele vai querer o quê? Te aprisionar nessa mentalidade de escassez. E eu posso te falar uma coisa? Pra mim, hoje, eu acho que um dos princípios para a prosperidade financeira é você viver abaixo, enquanto você não adquire uma liberdade financeira, você viver abaixo do que você pode. E o dízimo é um treinamento. O dízimo é um grande treinamento para você começar a investir. Porque se você consegue viver com 90% do seu salário, eu acredito que muito provavelmente você vai conseguir viver com 80%. E os isso aí. 10% você vai conseguir investir. É Então, verdade. o dízimo, ele é um ensinamento, sabe? Além de ser um princípio, ele é um ensinamento de como a gente pode viver. É boa essa tua visão. É. Acho que se eu consigo viver com 90, eu também consigo Você viver consegue com viver 80. com 80. E É. os 10% você tira para investir em ativos, ou sejam físicos ou financeiros, que vão te dar uma rentabilidade. Só não guarda debaixo do colchão, né? Por favor, não guarde debaixo do colchão, porque não vai ter rentabilidade, você vai perder com a inflação. É verdade. Eu vejo assim que o crente, o cristão, né, tem muita dificuldade de ofertar e de dizimar, né? É um assunto meio tabu, como você falou. E para você, assim, como é que você vê oferta e dízimo? Olha, hoje eu dizimo e eu não venho em nenhum culto sem oferta. Para mim é um princípio. Para mim é como se fosse assim. Imagina, você é casada. Imagina que o seu marido chega para você com um buquê de flores com 30 rosas e te dá essas 30 rosas. Você vai ficar feliz? Vou, claro. E É porque eu não gosto muito de rosa, vamos usar outra. Vamos lá. Mas aí, vamos lá que ele te dá 30 maquiagens de uma vez. Você vai ficar Maravilha. feliz. Pois é. Mas, imagina só se durante o resto do tempo ele não te dá mais nada. Agora, imagina se ele chega todo dia e te dá uma rosa. Sim. É uma expressão de amor contínua. E dinheiro é uma forma de adoração a Deus. Sim. É. Ou você presta a Deus uma adoração com dinheiro, ou você está adorando o dinheiro. Se você não faz isso. E a oferta, ela também, ela desbloqueia, né? Eu penso assim, o dízimo, ele protege, obrigação, a oferta, ela desbloqueia. E é muito legal porque, assim, hoje, graças a Deus, a gente pode abençoar tantas pessoas fora do contexto da igreja. Sim. Então, por exemplo, uma pessoa que está passando por uma dificuldade, uma pessoa que precisa de alguma coisa. A gente se alegra tanto em poder ir lá e abençoar essa pessoa. É. Agora, se a pessoa não tem organização financeira, ela não consegue fazer isso. E se ela faz falta para ela e fica aquele murmuração, sabe? É complicado. E como começar a ter essa constância, não é? Porque é ser constante. Porque uma pessoa que está numa situação, num desafio financeiro, com dívidas e tudo, qual é o primeiro passo, assim? O que é que a pessoa tem que fazer primeiro? É investir primeiro? É poupar? A pessoa precisa... Quebrar o cartão de crédito. A pessoa precisa ter consciência. Sabe qual é o maior problema da pessoa que é endividado? Ela não acha que ela é endividada. É. Ela só acha que é irresponsável. Não, ela só acha no mês que vem a gente vai resolver isso. Entendi. E no mês que vem, e cria esse ciclo. A maioria das pessoas, elas não querem se deparar com a real situação financeira Entendi. que elas estão. Então, o que eu falo com o pessoal é assim, vamos pegar seu relevê para as pessoas que estão de perto e que querem fazer mentoria. Eu falo, vamos pegar seu relevê bancaire, que é o... Como que fala no Brasil? O extrato bancário. Isso, o extrato bancário. Sim, Vamos isso. pegar o seu extrato bancário e vamos colocar aqui, apontar cada um dos seus gastos e seus ganhos. Vamos ver como que está essa balança. E vai chegar uma hora e a gente define, né, o que é prioridade, o que não é. E a pessoa tem que cortar. Só existem duas formas de você equilibrar a balança. Ou você aumenta as suas receitas, os seus ganhos, ou você vai ter que cortar suas despesas, seus custos. Não tem outra forma de equilibrar. E aí chega a parte difícil, porque ninguém quer cortar. Todo mundo quer subir, gente, de nível, mas ninguém quer descer. É verdade. E é necessário, muitas vezes, para que você tenha, é o que eu falei, a diferença entre você ter uma vida financeira equilibrada e você ter um padrão de vida elevado. Os dois não estão diretamente relacionados. Porque tem gente que tem um padrão de vida altíssimo, mas tem uma péssima qualidade de vida. Só tem dinheiro, né? Só tem dinheiro, mas nem sabe, não tem essa Não, responsabilidade. É pobre com
com dinheiro. É, só tem pobre com dinheiro. porque a pessoa ganha 10, ela gasta 12. É. Aí, a pessoa fala, não, minha solução, se ela não muda a mentalidade, ela vai pensar, a minha solução é ganhar mais. Então, ela começa a ganhar 20 mil. Mas aí ela ganha 20 mil e ela começa a gastar 25. É. Então, ela vai ser sempre pobre, independente da quantidade de dinheiro que ela tiver. É porque ela ganha mais, mas ela também quer gastar mais. Exatamente. Aí. Então, Antes comprava na Primark, depois passa a comprar na Louis Vuitton. Esse é o perigo. Continua devendo na mesma. E continua devendo. Devendo, é. Exatamente. Então, é uma mentalidade, é uma mudança realmente de mentalidade. Eu falo que a maior liberdade que eu tenho hoje é poder comprar uma coisa e escolher não comprar. É. Isso Sim. é muito... Isso é que é ser livre, não é? Isso é ser livre. Isso é ser livre. Você falar, eu tenho dinheiro, mas eu não quero, Não quero. comprar. Eu não vou comprar. Isso não me acrescenta nada, entendeu? Não estão precisando, né? É. Precisamos sempre, né? Mulher precisa sempre de tudo. Mas eu não vou Mas fazer. eu acho que, assim, no caso de mulher, eu tava vendo, até postei, acho que eu te mandei, um médico. No caso da mulher, sabe que a mulher, ela tem uma época do ciclo dela que ela tem Essa compulsão. essa compulsão de compra. Claro que a gente pode controlar isso, né? Mas é algo que está Porque é hormonal e é emocional. Eu já conheci esse médico e é o ciclo da mulher, não é? Tem aquela parte, tem uma parte do ciclo que nós precisamos de algo para compensar aquela... Tem vez que eu tenho que sair mas tem que sair sozinha, só para comprar uma blusinha. E fica feliz, assim. Mas é verdade. Gente, olha, eu vou dar uma dica. Toda vez que sozinha. vocês tiverem vontade de comprar alguma coisa, compra uma ação, compra um fundo imobiliário. Mas agora... Então agora, vamos aproveitar esse gancho e vai... Eu falo Ensina-nos, assim, se eu posso ir lá e gastar no shopping, por que não eu não posso ser sócia desse shopping comprando um fundo imobiliário? Glória eu prefiro a Deus. ser sócia do shopping. Sim, mas às vezes a gente precisa de uma Se tá no orçamento, tá permitido. Mas, Kênia, aí remete para o teu avô, que tu falaste que ele era sábio, é um homem sábio, mas ele não tinha era conhecimento. Sim. Se calhar, eu acho que o que falta para não comprarmos essa blusinha e investir é o conhecimento. Exatamente. E como adquirir esse conhecimento no dia a dia. É o planejamento, né? Acho que no começo. Mas o conhecimento, por exemplo, eu quero investir, mas como? Eu começo por onde? Eu não conheço o mercado. Exatamente. Hoje em dia, assim, tá cada vez mais acessível. Quando eu comecei a investir, em 2017... não existia banco digital. Existia só corretoras de valores. É verdade. Que maravilha, né? Que é o então, banco digital. eu tinha conta em corretora de valor. E hoje em dia, todos os bancos digitais, eles têm home broker, plataforma de investimento. Home broker. Dentro deles. Então, assim... Gente, nas simulações que eu faço pro pessoal que participa dos eventos, eu faço questão de colocar investimentos que tem lá a partir de R$1, para mostrar para as pessoas que é possível. Todo mundo pode investir, todo mundo pode se tornar um investidor. Não existe não existe nada que é impossível. Às vezes a pessoa vai ter um pouco de dificuldade de escolher um bom ativo. No início, né? No início, né? Mas eu falo, gente, tá com dúvida? Vai para o mais seguro. Vai para um tesouro direto, vai para uma renda fixa que vai te dar uma garantia do seu dinheiro, vai ter uma rentabilidade ali baixa, mas baixa, vai, né? Assim, nem baixa, né? Porque a inflação lá tá é mais estável. É estável, é mais estável do e mais que você seguro. se aventurar em investimentos de renda fixa que se você não tem muito conhecimento. Você já aprendeu a investir aqui? Porque eu assim, no Brasil, acho que pela linguagem é mais fácil da gente investir lá, né? Mas aqui não tem muito, a gente não conhece, né? Muitos... eu acredito que os franceses, de um modo geral, eles são extremamente conservadores com relação às finanças. Muito, 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 muito. A maioria deles deixa o dinheirinho deles lá no banco, em LDD, tranquilamente, sem mexer, sabe? Eles não do jeito que o banco gosta. Do jeito que o banco gosta. Isso aí. Mas, em contrapartida, os juros aqui na França são muito baixos também, né? Então, eles deixam lá a rentabilidade, tanto para você... Agora está um juro de 4%, eles estão achando que está super alto. Para nós, 4% é ainda super baixo. É nada, né? Para quem está acostumado com o mercado brasileiro. Mas agora eu vou começar a estudar um pouco sobre o mercado europeu. Era bom, porque quando eu estava tentando aprender sobre isso, eu aprendi muita coisa do Brasil. Mas aí, quando eu vim procurar aqui, eu achei, assim,
nas redes sociais, acho que uma ou duas É pessoas muito pouco. Não tem que falavam muito, não. sobre isso É e, muito- e eu vi que eles não têm muita essa adesão. investem. Eles não têm muita adesão. Na verdade, o francês, de um modo geral, com relação às finanças, você vê que o modelo da França é um modelo mais socialista, né? É sim. um modelo de mentalidade um pouco diferente do capitalismo que é instalado nos Estados Unidos, no Brasil. Então, eles não têm muito... Se o dinheiro deles está lá, para eles está tudo bem. É. Mas eu tenho interesse em... Mas no Brasil, você consegue investir Sim. em ações dos Estados Unidos e de outros países também. Então, hoje em dia está bem integrado, sabe? Você consegue ter bons acessos. E para quem chega aqui na Europa e quer mudar de vida, e quer passar essa etapa, e como a Camila falou, quer crescer, aconselhas o quê? É investir ou ser empreendedor? Sabe? Empreender. Eu acredito que você precisa ter várias fontes de renda. É um princípio bíblico também. Também é. Né? Eclesiastes fala sobre isso, que você não sabe qual semente que vai Crescer. crescer, então você semeia. Você semeia em vários campos diferentes, você vai semeando. Então, isso é um princípio e eu acredito que você precisa ter várias fontes de renda. Então, você precisa ter seu trabalho, você precisa ter um dinheiro investido que te dá uma renda passiva. Se você empreende, você precisa empreender, mas você não pode, eu não acredito que é um modelo adequado você depender somente de uma renda. Então, para a pessoa que está chegando agora, eu sei que é difícil. Se ela for empreender, que ela empreenda, mas se ela conseguir conciliar com outros tipos de investimento que dão uma renda passiva, eu super aconselho, porque se você quer adquirir uma liberdade financeira, dificilmente você vai conseguir isso só com o seu trabalho. É possível? Mas... É possível. Mas é interessante ter várias É fontes muito de renda. longo prazo, né? É Vamos dizer longo assim. prazo. É muito longo prazo. Você acreditar não, viver dessa maneira Sim. só do seu salário. Do seu salário. Mas o empreendedorismo, eu acredito que é uma excelente opção para quem quer sair realmente da caixa. Você acha que é difícil empreender aqui? Aqui existe a legislação trabalhista que ela é muito pesada. Então, dependendo da situação e que você se colocar, você precisa ter muito conhecimento sobre a legislação daqui. Você precisa estar, senão você tem que ter bons conselheiros para que você não cometa erros que possam até te levar a fechar um negócio. Foi difícil, seu marido, que ele abriu a empresa, né? Sim, ele abriu a empresa. É o que eu falo, né? Eu faço uma faculdade gratuita. Na verdade, eu pago para poder fazer essa faculdade na empresa que eu trabalho. Então, acaba que eu aprendo muito, consigo colocar muita coisa em prática que eu aprendo no meu trabalho na empresa dele. E isso facilita. E nem todo mundo tem essa oportunidade. É verdade. Eu falo porque eu também empreendo aqui, né? E eu acho muito difícil, a carga de imposto aqui eu acho altíssima. E às vezes você quer avançar e às vezes não te é permitido certas coisas. É muito quadrado aqui, bem vamos dizer. burocrático. Muito burocrático, né? E para quem é imigrante, será que também... o imigrante, às vezes, eu não sei, eu não digam-me se eu estiver errada. Fica muito fechada também no seu nicho, assim, vou trabalhar para brasileiro, vou comprar dólar. Será que também não tem esse bloqueio de ter coragem de expandir e de ali, aqui no nosso caso, acho que ele acomoda. Vender para francês? Eu acho que parece que é mais fácil, não é? Eu acho que o imigrante ele acomoda no seu gueto. Na sua comunidade ali fechada. Eu acredito, se você está na França, imagina quantas pessoas você pode atingir com o seu negócio se você focar no público francês. Né? Eu acredito que você se limita muito quando você trabalha só com o público brasileiro, independente do tipo de negócio que você tem. E fica dependente de uma comunidade. Se amanhã depois acontece alguma coisa, essa comunidade vaza daqui e vai embora, você quebra. Você quebra, exatamente. Então, é verdade. É definir mesmo o seu modelo de negócio, mas focando no país que você está implantado, sabe? Na população do país e não só de um grupo específico de pessoas. É pensar assim, uma visão mais ampla. Outra questão também que eu tenho é como é que, imagina, eu não empreendo, eu quero começar a empreender, eu quero começar a investir. Como encontrar um empreendimento dentro da visão bíblica, assim, ou um investimento dentro da visão bíblica, sabe? Porque não posso empreender. O que eu falo muito é que todo mundo quer ficar rico.
e de preferência de um dia para a noite. Rápido. E isso não é possível. É. Não é possível. A Bíblia, ela fala do longo termo. Ela fala que quem procura riqueza, acho que é Timóteo que fala isso, quem procura riqueza de uma forma acelerada, ele vai começar a se enrolar todo. Ele vai começar a se enrolar, vai começar a fazer coisas que não deve, corrupção, ele vai se enrolar. E lá na frente ele vai cair. Então, eu acredito que Deus, ele é um Deus do longo prazo, sabe? Deus, ele não quer nada que aconteça na nossa vida de um dia para o outro. Se você for olhar para dentro da Bíblia, é procurar um negócio que te permita trabalhar dentro do que você acredita como cristão, sabe? Até mesmo porque existem os processos, né? Sim. Não há vitória sem processo. Não. Se você não passar o processo, você vai Você afundar pode quando você observar, chegar lá. existe uma estatística sobre as pessoas que ganham prêmios de loteria, reality show, essas coisas. Dentro de 5 anos, Perdem as tudo. pessoas não têm mais nada. Quando você conquista as coisas com o tempo, você valoriza aquilo que você conquistou. É verdade. Porque mais do que conquistar é você se manter naquilo. Aquela constância que disse. Entendeu? É Então, muito quando importante. você... Tem um provérbio que eu gosto muito que fala assim, ó. O filho é rico. Quando o pai é rico, o filho é abastado, o neto vai ser pobre. Isso é para passar uma empresa, se não tiver uma boa passagem de um negócio familiar, eles falam que o pai vai ser muito rico, o filho que vai assumir vai ser abastado e o neto muito provavelmente vai ter que recomeçar tudo. Porque eles não vivenciaram o que o pai viveu lá no começo. As dificuldades. Isso aí. Então, eles não valorizam. Então, eles acham que tudo foi de mão beijada, sabe? Que não teve esforço. Às vezes, um negócio que a pessoa demorou 20 anos para construir, quando passa pro filho... acaba, tipo, em pouquíssimo tempo. E aí, o neto tem que começar tudo do zero. Por quê? Porque ele não vivenciou os processos. Então, o processo é fundamental. Daí, então, a importância da educação. O exemplo que tu falaste com o José e de explicar que é melhor esperar para ter na próxima semana, no próximo mês, é importante, então... no planejamento. No planejamento. Então, a partir de que idade... tu achas que é a partir dessa idade que eu devo já começar a falar, que eu já devo começar a incutir, assim, com atividade, brincadeira, ou mesmo fazendo parte da organização da família lá em casa? Como? Sim. Que eu sou mãe... Ontem mesmo ele falou importante. comigo assim, mamãe, você vai trabalhar de novo? Eu falei, sim. Aí eu expliquei pra ele, falei, você gosta dessa roupa que você tá vestido? Ele falou, gosto. Hoje você tomou um café da manhã gostoso? Ele falou, tomei. Você comeu o seu cereal que você gosta? Sim. Aí eu falei, sabe como que a gente consegue as coisas que a gente, né, tem? Trabalhando. Então, por isso que a mamãe tem que trabalhar, o papai tem que trabalhar. Então, às vezes, ele brinca que ele tá trabalhando também. Aí ele chega pra mim e fala, toma o dinheiro, mamãe. Porque a gente acaba inserindo neles esses princípios de vir para a igreja, trazer uma oferta. Eu sempre dou a ele uma oferta para ele poder com entregar. Alegria. Então, são coisas que desde criança eles vão já participando, né, desse modelo de vida. E não associar ao sofrimento, né? Se imagina a tua resposta assim, eu tenho que trabalhar, porque o meu pai já incutir esse sentimento de negativo. Ele já diz assim, é aí que ele vai dizer assim, eu só quero dinheiro, não quero trabalho. Vamos lá naquele caixa, que aquele caixa tá dando dinheiro. O meu filho falou isso pra mim, como assim? Tu tens o cartão. Eu assim, filho, mas tem que ir lá e pedir pra guardar, eles guardam o dinheiro, eu tiro. O cartão é uma chave. Se cada vez eu abro o cofrinho, eu tiro, eu não colocar, acabou. Então, é também incutir esse sentimento de valor, assim, no trabalho. Porque muitas vezes achamos que é sofrimento. Exatamente, porque na cabeça deles, eles acham que, tipo, cai do céu as coisas que estão em casa. Não tem muita Mas dá, noção. né? Se eu fosse criança também, eu ia pensar. Mas aí também é bom de incutir o facto também que nós somos dependentes de Deus. Porque as crianças também, eles não têm essa noção. E muitas vezes a nossa fé é testada nas dificuldades. Dizer assim, por que eu estou tão desesperada se eu tenho um pai? O meu filho não vai pensar assim, ai, mãe, eu vou comer. Sabe? Então, para nós também é importante assim, passar esse entendimento e passar essa fé
dizer assim, eu estou debaixo de uma graça, eu tenho que fazer a minha parte, o meu Exatamente. esforço, procurar conhecimento, ser constante, mas eu tenho um Deus, não é? E é Exatamente. muito importante incutir isso assim, tem um Deus, não é, eu fiz, é a Não. minha força, não, Deus A permitiu. gente sempre, nas nossas orações em casa, quando a gente vai fazer as nossas refeições na mesa, a gente sempre ora. E ele sempre pede para orar. Ah. E a gente sempre fala, Senhor, obrigado, porque é o Senhor que é o nosso provedor. Então, é Deus que provê mesmo a nossa casa. Glória a Deus. Ô, Kênia, e para você chegar com essa mentalidade, assim, como é que foi? Quem foram os seus mentores, assim? Eu, assim, eu vou te falar, foi muito meio que eu vivi. Porque quando eu comecei a trabalhar do lado de pessoas que investiam, pessoas que andavam de BMW, pessoas que moravam no Alphaville, em grandes... Eu olhava e falava assim, eles nem são cristãos e vivem isso tudo, mas peraí, tem alguma coisa errada. E eles sempre foram muito dispostos a me ensinar. E assim, eu peguei e tentei aprender o máximo de coisas que eu podia. Porque da realidade que eu vivinha, era impossível que eu tivesse uma mentalidade dessa hoje. Mas quando você senta para conversar... Hoje de manhã eu estava falando isso com o Thiago, que a gente é fruto do meio que a gente está. Porque quando eu fui no rendezvous hoje, a mulher falou comigo, nossa, você fala super bem francês. Aí eu falei, ai, obrigada e tudo. Ela falou, você já falava francês antes de chegar na França? Eu falei, não. Ela falou, meu Deus. Aí o Thiago, na hora que ela saiu, ele falou, nossa, ela falou tão bem de você e tudo. Aí eu falei com ele, isso é fruto do meio que eu decidi estar. É decisão, então. Eu decidi sair de um meio que só falava português para estar no meio dos Da franceses. zona de conforto. E eu acabei me portando, falando como eles. E na nossa vida é assim, se você andar com pessoas que têm esse tipo de mentalidade, você vai que ser mais uma. E se você também andar no contrário, de quem só pensa em gastar, de quem não tem uma mentalidade de organização, você vai viver também dessa mesma forma. Você tem alguém que te inspira hoje, assim? Quem me inspira, eu tenho uma pessoa que foi o meu que foi, eu até perguntei para ele um dia se ele vê esse podcast, Henrique, espero que você veja. Manda para ele. Vou mandar para Henrique. ele. Ele foi um diretor da última empresa que eu trabalhei no Brasil. E ele viu um potencial em mim que nem eu mesma enxergava. E ele que me obrigou a fazer esse curso na Fundação Getúlio Vargas. Eu trabalhava para ele e ele falou comigo assim, eu quero que você faça um MBA, mas eu quero que você faça... E me deu as escolas. Falou, ou vai ser na Dom Cabral ou na Getúlio Vargas, que são as melhores escolas de negócio da América Latina. E eu vou pagar para você esse curso. E na época o curso era assim, tipo 20 mil reais, sei lá. Então, ele acreditou em mim e ele me colocou nesse ambiente. Glória E a aí Deus. eu comecei a ter contato com pessoas que eu olhava e falava, poxa, é uma realidade completamente diferente da que eu vivi. Então, isso começou a despertar em mim e aí eu comecei tudo que eles viviam, eu começava a olhar na palavra. E eu comecei a perceber que a prosperidade que eles viviam estava tudo na Bíblia, mas a gente ignora. Eu não sei se a gente ignora. acessava, Não tem a chave ainda, não entendo. Eu olhava e falava, gente, eles falam de reserva de emergência. O que José fez no Egito? Foi. Verdade. Me conta o que José fez no Egito. Eles falam sobre não gastar tudo que você ganha. O que José fez no tempo de abonança, quando ele tinha muito? O que ele fez? Gastou tudo? Não, ele guardou. Guardou. Então, quando você vê sobre investimento, o que a parábola dos talentos fala? Sim. É isso aí. Então, quando eu comecei a olhar o que eles me ensinavam, o que eles praticavam, eu comecei a olhar na Bíblia e falei, gente do céu, mas Tava esse negócio tudo tá aqui. tudo aqui. É. E como que eu não vi isso? E como que o povo que tá comigo dentro da igreja, que a gente é feliz, a gente ama Jesus acima de tudo, mas a gente não desfruta do melhor dessa terra. Eu não considero. Aquela mentalidade, assim, de... eu sou humilde. A pessoa não entende o que é ser humilde. Exatamente. Não, tanto que a palavra diz ser humilde do coração. Nunca diz assim, anda toda... Não, eu acho que é na mente que as pessoas têm que tirar esse bloqueio. E como não se deslumbrar? Porque acabaste de dizer que viste
pessoas que nós dizemos que é do mundo, assim, numa prosperidade, numa riqueza imensa. E hoje em dia nós temos que trabalhar com pessoas que não são cristãs, como não nos deixarmos deslumbrar ou procurar o caminho mais fácil, porque tem. Todos os dias tem esse caminho mais fácil. É guardar o coração, e todos nós somos tentados em várias áreas da nossa vida. E isso não é pecado ser tentado. Pecado é a gente cair em tentação. Essa é a diferença. E quando a gente percebe que a gente está sendo, de alguma forma, que a gente está vulnerável em alguma área, é correr para os braços do Senhor, sabe? Sim. É se esconder mesmo em Deus. Porque, gente, o que seria da nossa vida sem Ele? Ele é o dono do ouro e da prata. Ele criou todas as coisas. Como não amar esse Deus? Como não se render a esse Deus? Como não crer que Ele é tudo em nós e através de nós? Amém. Então, é crer, sabe? E outra coisa, tudo que eu acredito que o dinheiro ele só vai te fazer ser mais daquilo que você já é. Nossa, essa foi boa. Essa foi vai muito boa. Potencializar. Essa foi muito boa. Ele vai te potencializar. Então, tá o dinheiro, ele vai te fazer você ser mais. É como se fosse uma lupa. É como se fosse uma lupa em para você. O que já tem. Então, se você é uma pessoa generosa, se você tem um coração bom, se você é uma pessoa que abençoa, se você é uma pessoa... Ele vai te fazer ser mais isso. Sabe? A minha alegria é poder abençoar as pessoas. A minha irmã está fazendo faculdade de medicina. E no Brasil, uma faculdade de medicina particular é 10 mil reais, sei lá, que ela paga todos os meses. E ela sempre quis muito vir aqui. Então, poder ajudar ela a vir aqui, conhecer a França, sabe? Poder ajudar financeiramente ela a realizar esse sonho é uma alegria. Meu irmão, agora, eu tinha um terreno no Brasil, eu queria vender esse terreno. E aí, meu irmão queria comprar, mas não tinha o dinheiro todo. Eu falei, não, eu não preciso do seu dinheiro. Compra aqui, o terreno é seu, você vai pagar onde você puder. Então, o dinheiro ele vai te fazer ser mais daquilo que você já é. Isso é verdade. Ele te potencializa, né? Aquilo que está dentro do seu coração. Deixa eu te falar uma coisa. Essa fase nova que você está vivendo agora, de fazendo workshop, ensinando as pessoas, né, a viver uma nova vida, um planejamento, como é que está sendo para você? Nossa, sinceramente, eu não esperava. Assim, eu não entrei em 2024 com esse projeto, não entrei mesmo. E eu estava um dia conversando com os pastores lá na sala de recepção. E a gente começou a falar sobre investimentos. Aí o pastor falou assim, ué, você sabe sobre esse assunto? Eu falei, sim, nossa, eu invisto tem bastante tempo e tal. E é um assunto que eu gosto, né? Então, se deixar, eu fico falando horas. E aí, começamos a falar sobre investimento e tal. E aí, ele falou, uai, você podia ensinar pra gente como que faz e tudo. Acho que aqui na igreja, né, tipo, ninguém nunca despertou esse assunto. Falei, não, tudo bem. E aí ele falou, então vamos marcar. Aí ficou, vamos marcar. Vamos marcar de mineiro? Vamos marcar de mineiro que nunca saía. Aí chegou um dia, eu falei, quer saber? Eu vou marcar esse negócio. E aí eu marquei, assim, sem nenhuma intenção. E comecei. Tanto que eu não cobro. Ainda? Não é cobrado. Não é cobrado ainda. Porque... Eu tenho que fazer. É pra abençoar. É isso, então eu quero amanhã, tá? Eu não cobro, assim, a alegria do meu vamos coração abençoar também. É ver as pessoas tendo a mentalidade completamente destravada para isso, sabe? Viver a plenitude da vida que Deus tem para nós. Amém. Porque Deus, ele não tem uma vida de escassez para nós. Deus tem uma vida de abundância. E abundância significa ser equilibrado na sua vida física, emocional e espiritual. E na sua vida física, inclui as suas finanças. Se você está desequilibrado financeiramente, vai ser tocado suas outras áreas da sua vida. Com certeza. Né? Hoje, quantos relacionamentos terminam por causa do dinheiro, né? Por causa amizades e... casamento, principalmente casamento, né? Faltou também. o dinheiro, o amor sai pela porta. E sociedades também. E sociedades também, várias... E então, Kênia, fala eu fiquei interessada no teu projeto. Quais são os pontos assim, que tu falas no teu workshop? Assim, eu falo sobre mais visão de futuro, é uma coisa que eu falo. Eu falo sobre tirar as metas do papel, ensino a pessoa a estabelecer metas, objetivos, desafio elas a colocar um objetivo até o final do ano. Depois disso, a gente fala sobre o último tópico é sobre multiplicação, que é a parte que eu falo sobre investimentos.
Então, a organização financeira, que é um ponto super importante, que é onde a gente pega o nosso extrato bancário e a gente vai apontar cada uma dos nossos gastos e a gente vai definir o que a gente vai cortar para fazer sobrar os 10% que a gente precisa para investir. Sim. Então, E é muito, e é o tal do conhecimento que às vezes falta, né? E a procura desse conhecimento destrava a mente. totalmente. Nesse bloqueio emocional. E para quem ainda não fez o teu workshop e quer começar em casa, assim, com pequenos passos, coisas simples, o que eu posso fazer hoje, eu, Marta, para começar a ter essa organização, essa abundância, esse equilíbrio na minha casa, no meu dia a dia? Anotar primeiro tudo que você gasta. Ok. Tudo que você gasta. Segunda coisa, se você não tem dinheiro, você não compra. Cartão, débit différé, que é cartão de crédito, quebra. Quem tem, quebra. E aqui é muito assim, a maioria dos cartões são assim, não? Eu tenho a sensação. Tenho, então eu não sei como funciona. Do différé, tu diz aquele que tu você paga. você paga. E Ele no final, tira, ele só no final É é o que ele tira cartão de tudo. crédito no Brasil, né? o cartão de crédito. Isso, ok. Isso. Ótimo, ok. Então, eu falo, anote tudo que vocês, que você ganha, que você gasta. O que entra, o que sai. É importante que você saiba para onde está indo o seu dinheiro. A segunda coisa é, se você não tem dinheiro, estabelece isso na sua cabeça. Se eu não tenho dinheiro, eu não compro. Se eu tenho dinheiro, eu compro. Não, nem parcela. Mas agora eu vou Agora perguntar. Camila, e você desenvolve. Não, é porque, por exemplo, eu vi eu já não me lembro quem falou. Por exemplo, você tem o dinheiro, mas aqui a gente sabe que é pouquíssimos juros, né? E às vezes nem juros tem. Juros tem. Então você consegue comprar muita coisa sem juros aqui. Tem PayPal, Sim. tem muitas coisas que você compra. E eles falam que você compra parcelado é mais vantagem, porque você pode deixar o seu dinheiro rendendo. Se a pessoa deixar, e parcelar né? É o que eu tô Sim. falando. Mas hoje a realidade da maioria das pessoas é que elas parcelam e não guardam nada. Entendi. Essa é a realidade. Sim. É a fuga que tem para gastar mais. Porque se a pessoa já está equilibrado financeiramente e mentalmente para lidar com isso, ela vai trocar. Por exemplo, se eu tenho um investimento que está me dando um rendimento de 11% ao ano e eu vou adquirir alguma coisa que o meu juros é menor que aquilo, vamos supor que eu vou ter 5% de juros ao ano. Sim. Eu não vou tirar o meu investimento do 11% para poder pagar aquilo que eu estou comprando. Eu prefiro pagar os 5% de juros. Mas a realidade da maioria das pessoas não é essa. Eu acho que já é porque a pessoa que já pode fazer isso, a pessoa que já tem, já mudou o mindset, já tem consciência, disciplina, assim, agora eu posso. Mas Enquanto... você sabe que acho que é a crise, né? Porque aqui, quando eu cheguei, você nunca existia comprar parcelado. Não tinha essa possibilidade. Nunca. Gente, eu falo uma coisa... Não dava. Hoje, com a crise, você já consegue. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, como funciona um pouco o capitalismo. Quando você usa um cartão ou uma aproximação... Gente, você não sei... Coloca o dinheiro na sua carteira e sai para comprar. Você vai ter uma sensação quando você gasta. Quando você compra no cartão, você não tem essa mesma sensação de que você está comprando. Porque o capitalismo, o que ele vai fazer? Ele vai te colocar na sua mente que aquela compra você não está pagando. Você está adquirindo um produto, mas aquele pagamento não é real. Não é real. Sim. Só quando chega. Daí ter daí ter hoje mais bancos digitais. Como é que falou? O dia vai chegar. São Digitais. Então, isso é um modelo do capitalismo para aprender as pessoas no consumo. Então, se você domina o seu consumo, minha filha, você domina tudo. Acabou com o jogo deles. Acabou com o jogo deles. Acabou com o jogo deles. Você começa, ao invés de você usar o seu cartão, dinheiro, mesmo que for débito, tira o dinheiro no banco, coloca na sua carteira. Você vai ter dó de gastar o dinheiro. Tem mesmo. Principalmente trocar nota. Trocar nota. Olha, hoje eu tô aqui hoje com uma notinha. Mas eu tava com tanta dó que eu voltei com ela assim, não precisa. Mas é verdade. Aconteceu hoje. Eu assim, não preciso também tanto. É um modelo mental instalado pelo capitalismo. De que você pagar no seu cartão
ou você É não uma está forma pagando. de enganar, né? Engana o seu O cérebro. cérebro. É uma, isso aí. é uma linguagem que está passando. Você não está pagando. Tira a E você responsabilidade. tira a sua responsabilidade e te dá uma sensação de muito prazer. Prazer, do poder também. De você está adquirindo uma coisa e você não está pagando. Mas, na verdade, depois aquilo vai te a dar um fatura problema. chega. Meu Deus. Então, primeiro, colocar tudo no papel. Põe tudo no papel. Só gasta se tiver dinheiro. Eu dou algumas dicas, assim, para donas de casa, porque eu acredito muito que a prosperidade de uma casa tá muito, para quem é casado, tá muito relacionada à mulher. Na mão da mulher. Porque normalmente é a mulher que gerencia o lar. É a mulher do O Provérbios, marido- né? o marido pode ganhar, gente, infinitos rios de dinheiro. Se ele não tiver uma mulher sábia e administradora exímia em casa, ele vai se matar de trabalhar e a família não vai prosperar. Não vai prosperar. Então, eu creio muito que a prosperidade está na mão e na gestão feminina das mulheres. Então, o que eu falo com as meninas sempre? Gente, se vocês vão fazer uma compra do mês, vão fazer a compra, eu opto por comprar por semana. Por quê? Entendi. Toda semana, eu olho o que tem no meu armário, eu faço um cardápio e eu compro só o que falta para completar aquele Entendi. cardápio. Então, eu sempre tenho produtos frescos em casa e eu sempre tenho um controle bem rigoroso do quanto eu vou gastar. Sim. Porque, gente, vocês podem observar o quanto de coisa vai pro lixo. É verdade. De alimentação. Ah, comprou aqui. Ah, não, nossa, não, perdeu a validade. Ah, achei que eu ia comer, não comi. Comprei para experimentar, não experimentei. E aquilo ali é seu dinheiro indo Lixo, embora. é. Então, para as mulheres, eu sempre falo, gente, aqui na França nós temos uma vantagem enorme. Quando você usa a sua energia a partir de 10 horas, ainda mais agora que tá calor, você paga 60% a menos até. Então, por que você não pode bater lá 2 máquinas de roupa À noite. nesse horário? É. Eu Isso sou já é uma depois astúcia. das 10. Eu duro de ficar acordada até as 10. Não, mas às vezes eu coloco pra bater e de manhã, quando eu acordo, Antes eu de estendo. ir embora, é. Antes de sair pro trabalho, eu estendo Sim, tudo sim. e tá tudo bem. Então, eu acredito que são pequenas mudanças que vão fazer aqueles 10% que você vai usar Sobrar. pra investir lá na frente, sobrar. Então, muita gente fala, ai, Kênia, mas como que eu vou investir? Não sobra nada, meu salário é contado. Mas quando você começa a olhar os hábitos que essa pessoa tem muita coisa que Muita precisa coisa. ser mudada ali no dia a dia. Se tem uma coisa que é cara aqui é banho, né? Banho é muito caro. Banho e é necessário, né? Não, aqui no Brasil a gente fica horas no banheiro. banho é Eu morro de necessário, medo quando não uma tem amiga jeito. minha do Brasil vem aqui. Quando vai lá em casa, eu falo com as meninas assim, gente, Dá a o meu dica é do balão. balão. O meu é balão. Ah, Então eu tem- tenho uma é. quantidade limitada de Acabou, água. acabou. Eu acho que eu caí na casa certa. Porque até o meu balão é planejado. É isso aí. Então eu tenho uma quantidade de água quente limitada. É. Então o que eu falo? Gente, se todo mundo quer tomar banho, ok, vocês controlam aí a água. Por quê? Se vocês demorarem muito, o último que tomar banho vai tomar banho na água fria. É. Ah, minha filha, eles tomam banho em 5 minutos. Ó, tic, 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 rapidinho tá todo mundo tomado. Mas tem coisas que a gente não deve economizar, gente. Outro dia eu até falei com uma amiga, eu falei, olha, enche sua banheira, descansa. Eu acho que às vezes a gente precisa Esse se equilíbrio, permitir- esse equilíbrio que você equilíbrio, falou. sabe? Sim, Você se permitir algumas coisas assim que faz muito bem também. Ai, glória a verdade. Deus. E aí, tá gostando? Ai, eu tô muito aqui. Eu tô aqui, a minha mente tá assim. Eu tô me chicoteando ao mesmo tempo, assim, ai, Kênia Já tem passou razão. da hora, gente. você sabe, né? Não, A gente já foi embora. Já, glória a Meu Deus. Deus, pra lá de E ainda nem começamos, né? Brincadeira. A gente vai ter que marcar parte 2. Vai ter mesmo, verdade. vai ter mesmo. E uma pergunta. Aqui em... A França é muito consumidora, né? Muito. Fala pra mim, como lidar, assim, com aquelas amigas que dizem assim, ainda já não tem iPhone? Não tem não iPhone. tenho, gente, não tem Eu faço o iPhone. quê com essa amiga? Ou eu vou lá e compro aquele iPhone Não, eu falo pra adoidada. você, porque você já Ela está no fala que eu outro estou no nível. outro- Ela também falou pra mim, amiga, tá aqui. Dona da Primark tem que ter um iPhone. Dona da Primark era, muito. Eu sempre profetizo na sua vida. Glória a Deus, mas Gente, não- eu sou stalkeada, vocês que não sabem. O povo fala, não, mas de novo você tá com essa roupa? Meu Poxa, Deus! fala, mas de novo, mas você não vai trocar esse telefone? Não, eu falo assim, porque ó. você é blogueira e ensina muito. É, e a eu sua preciso. qualidade de vídeo Gente, é alguém horrível. quer me patrocinar? É isso aí, vai deixando o Gente, tamanho dê da um roupa, vai iPhone enviando. pra Kênia. O conteúdo dela vai ser bem melhor. Vai, eu também acho. Mas eu tento não... É porque eu tenho objetivos muito claros. Ótimo. Assim, como nós estamos aqui, somos imigrantes, a legislação para o imigrante é diferente de um É isso. residente. Uhum. Então, eu penso muito em como vai ser a minha aposentadoria do meu É. esposo.
daqui, sei lá, 20, 30 anos, que a gente não vai conseguir mais ter a energia que a gente tem para trabalhar hoje. Então, a gente fez um planejamento financeiro para ter uma liberdade financeira e não depender de nenhuma... de aposentadoria do governo, do Estado. Então, e que não é certo. Não, nem é certo. Não é certo, não é porque certo. a gente não está cotizando no Brasil. E aqui na França a gente cotiza, mas as leis de imigração... Todo dia muda. É isso aí. De hoje para amanhã muda e acabou. Então, assim, o que você está pensando aí quando você não puder? E se eu puder gastar dinheiro, gente, eu gasto com viagem, sabe? Eu vou em bons restaurantes. Eu também sou vou assim. gastar com Eu prefiro. experiência. Não vai gastar no McDonald's. Não, eu vou gastar com boas experiências. É isso então, aí. eu gosto de ir num bom restaurante. Sabe? Eu gosto de viajar. Viajar. E as viagens que eu faço, eu não fico focada em gastar dinheiro lá, sabe? É o prazer de conhecer a cultura do lugar, de comer a comida do lugar, sabe? De conhecer, de vivenciar o país que a gente está conhecendo, ao invés de pensar, ai meu Deus, será que eu posso ficar num hotel 5 estrelas? Gente, eu viajo, eu tô aqui na França tem 5 anos, eu acho que eu já fui em 6 países. Com tão pouco tempo. A Europa então, dá essa facilidade, que é tudo pertinho. Tudo perto. Então, assim, entre gastar com outras coisas, eu prefiro gastar com isso. Tem a ver com a mentalidade. Por exemplo, eu não sou uma pessoa assim, apegada a marcas. Eu não ligo, gente. Eu também não ligo. Eu penso assim, se for uma coisa de qualidade, porque como eu não compro todo dia, então eu preciso ter uma coisa que vai aguentar. Que e na dura. máquina algumas vezes. Que vai ter que durar. Então, eu opto assim, se tem qualidade, independente de marca. Ai, que top. Quênia. Já estamos assim. Não. Para fechar a loja. Mas já tô convidando pra parte 2. Pra parte 2. Parte 2. Ainda ficou muita coisa. Eu já tô mais muita próxima. coisa. Eu já me sinto mais A Quênia próxima. tem cada testemunho que você não sabe. Deus, vai Deus, voltar. Deus, Tem bom com a muito gente. testemunho Glória a Deus. que ela tem aí para compartilhar, né? Deus é Queria ter fiel. falado do testemunho da mãe, não falei disso. Tanta coisa que ela tem para ensinar pra gente, mas foi um Vai voltar. prazer. A gente vai ter voltar. você Obrigada, aqui com a gente. gente, Tô uma muito feliz. honra conhecer mais um pouquinho da sua vida, daquilo que você tem feito, daquilo que você tem ensinado para as pessoas, compartilhado o talento que Deus te deu, né? E eu vejo você fazendo o ID mesmo de Deus, porque Deus nos deu dons e talentos. E se a gente não compartilha com os irmãos, com as pessoas, a gente está retendo, justamente, retendo isso, né? E depois Deus vai nos cobrar, né? E eu vejo você compartilhando aquilo que Deus te deu, uma alegria para mim ter você aqui, né? Obrigada. Te ver crescendo desde o começo que você chegou, acompanhei os choros, as vontades de ir embora. E a gente quer tu facho aí, menina. É isso mesmo. Mas hoje eu vejo você rompendo aqui nesse lugar, né? E é isso aí, eu te vejo assim, voando muito mais alto daquilo que você tem voado até agora. E é isso. Como que a gente pode te achar nas redes sociais? Faz o seu merchan aí. Gente, o projeto que o Senhor colocou no meu coração, que chama Prosperando, que é prosperar para manter o reino de Deus em atividade. Deus conta comigo e com você. A gente precisa ser responsável com as finanças que o Senhor nos confiou, para que a gente possa ser um financiador da vinda de Jesus. Então, Amém. se você quer participar do que Deus está fazendo, você precisa ter as suas finanças em ordem. Então, segue lá, é Prosperando Quênia. Prosperando ou é Prosperando Quênia? É @Prosperando Quênia. Ah, tá. Deixa eu achei que era conferir o aqui, contrário. gente. Eu acho que é Deixa Quênia direitinho. Prosperando. Eu já perdi, gente. Tem como Eu já colocar aí, perdi. gente? Eu já perdi. Eu não sei Vamos deixar mais. no link Gente, do vídeo. Quênia Prosperando. Nossa, tô Vai lá. sabendo mais que você. Gente, eu vou falar com vocês. É seguidora fiel. A gente- Gosta Nossa, sim. A gente, dessa idade aqui, dessa geração nossa, a gente ainda não consegue ter tanta habilidade com esse negócio de Telefone. redes sociais. A gente tá tentando. A gente Mas vai dar promete certo. que a gente vai... Mas vai dar Vai se certo. engajar, Vai Vai dar chegar certo. lá, vamos chegar lá. O importante não é você, o importante é que eles retenham o seu nome, né? Então é Quênia Prosperando. Quênia Você tá no Prosperando. Instagram, Tô no Instagram. no Facebook, não? É, no Facebook. Mas quase não uso, gente. Não me chama lá no Facebook. Não quero uso. TikTok. Não tem TikTok. Me disseram que é pra eu fazer. Faça eu vou TikTok. fazer. Sabe que o TikTok se tornou um motor de busca de assuntos. Eu mesmo. Eu não tenho Eu vivo no TikTok. não vivo no TikTok, mas tipo assim, quando eu quero saber de algum assunto, Rápido. Eu sei alguma nem coisa que eu quero comprar, eu vejo todos os comentários
comentários de todas as pessoas, todos os vídeos, e depois... Sério? Gente, eu preciso me Então, atualizar nesse negócio vários de- cortes de podcast, de tudo, eu vejo no TikTok e depois... Nossa, o TikTok patrocina nós, hein? E depois eu vou lá e vejo aquele negócio completo. Então vá pro TikTok também. Vou para o TikTok, então. É isso aí, Kênia. Mas Obrigada. tem alguma coisa pra falar? Sim, eu queria agradecer. Eu fiquei aqui bem no lugar da aluna, sabe? Eu tava aqui vidrada e como eu falei, e é verdade, eu me sinto mais próspera, mais abundante, sim. Eu creio que desbloqueaste, assim, várias chaves, várias... pequenas coisas, como tu falaste. O processo é com pequenas coisas, não é? E as tábuas, como falaste em Abacuque, que vão escrever em grandes tábuas, eu acho que a grande tábua da tua vida foi o facto de tu não parares de procurar. E quem está de fora não entender, mas Deus sabia que era algo grande. Então, a tua grande tábua é a tua persistência, é a tua procura, que é contínua, não é? E essa tua influência e essa semente que, como a Camila falou, tu não retens, tu entregas, então tu vais ter sempre fruto. Amém. Para ti e para os teus. E muito, muito obrigada, porque agora eu vou levar para os meus também, não é? Amém. E eu espero que todos também aqui tenham sido abençoados como nós. Eu quero agradecer a cada um de vocês que ficou aí, que nos acompanha e que Deus vos prospere e vos dê essa abundância equilibrada, tá? Muito obrigada da minha isso aí. parte. É isso aí que vocês têm aprendido com a Kênia hoje. O quê? E é isso, O gente. quê? Peraí, a Lilia tá falando alguma coisa. Ah, naquela câmera. É nessa Estamos câmera aprendendo aqui. ainda, gente. gente. Vai sair. É isso aí que eu tava falando. Então eu termino outra vez? Então tá, é isso aí. Hoje tivemos a Kênia e vamos terminar. Termina aí, Martinha, E que eu já me perdi. continuem, acompanhem essa aventura que acabou de começar. Vocês são muito bem-vindos. E a nossa intenção é que vocês sejam abençoados, sejam prósperos, abundantes. E até a próxima. E sejam bem-vindos Tchau, a essa tchau. nossa aventura. Obrigada.